Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, a sexta parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje, como subtítulo, Lutero, o teólogo da liberdade. O fundo musical que escolhemos para hoje é da compositora New Age estadunidense, Kendra Logazar, com a música Entwine, ou em bom português, do Brasil, entrelaçar. Seja a nossa fé sustentada pela razão, mas aquela razão com os amorosos olhos da caridade. Rememoremos que os 5 solas são os princípios fundamentais da Reforma Protestante do século XVI, promovidos em 1517 por Martinho Lutero. Em Lutero, o teólogo da liberdade, veremos que uma das principais características de todos os reais líderes espirituais em toda a história da humanidade sempre foi o de ajudar e permitir que não houvessem barreiras entre a ânsia da alma humana de encontrar sentido para a vida no contato ou, ao menos, na busca pessoal íntima com Deus, ou o que quer que entendamos por divindade. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Martinho Lutero. Entretanto, não nos custa relembrar que no capítulo anterior inferimos que pela pluralidade existencial criamos o axioma somos herdeiros de nós próprios. Aos 10 de novembro de 1483, nasce o filho de João, o lenhador, e de Margarida, a dona de casa, uma gente alemã simples, sem a riqueza material, todavia ricos em espírito como deveriam ser para receber por filho um genial reencarnante ao qual dariam o nome de Martin Luther, ou, latinizando o nome, Martinho Lutero. Lutero, precoce nos estudos, ingressa nos cursos superiores antes dos 15 anos. E já com 2 graduações concluídas, ingressa no curso de Direito em 1505. Tudo levava a acreditar que seria, como acadêmico, um jurista, embora muito crente na Igreja Católica. Todavia, caríssimos irmãos e irmãs, a programação espiritual era bem outra. Outrora, na vida como Saulo de Tarso, fariseu, advogado, homem de leis farisaicas, ferrenho perseguidor de cristãos, fora chamado violentamente ao Cristo Jesus, quando, na entrada de Damasco por volta do ano 35, ocorre-lhe a metanoia, com o conhecido dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tornou-se em Paulo o apóstolo do amor e dos estrangeiros gentios ao judaísmo. Depois, noutra vida, como Agostinho, o bispo de Hipona, converte-se ao cristianismo no verão de 386, ocasião em que uma voz pueril lhe dita em latim, aspas, tole, lege, ou, em português, toma, lê. Pega então Agostinho a Bíblia, abrindo-a aleatoriamente na página da Epístola de Paulo aos Romanos, num trecho do capítulo 12, sobre a transformação dos crentes espiritualmente, um comando dele como Paulo para ele como Agostinho, para uma metanoia mais suave, mais tranquila, assim, herdeiros que somos de nós próprios. Na vida, entre 1483 e 1546, como o grande Lutero, aos 2 de julho de 1505, retornando da casa paterna para a faculdade, enfrentando perigosíssima tempestade que quase o levou ao desencarne, aí foi um momento em que prometeu a Santana que, se lhe permitisse viver, ingressaria no monastério para ser monge católico, o que cumpriu aos 17 de julho de 1505, ao entrar para um convento da Ordem de Santo Agostinho, ordenando-se sacerdote em 1507. Lutero
com vertiginosa carreira acadêmico-catedrática, de doutorado em doutorado, jamais conseguiu aplacar suas angústias teologais. O que o piorou quando, aos 28 anos, enviados à Serra Romana, em missão diplomática, conheceu de perto a corrupção e o desrespeito clerical aos cânones do catolicismo, conforme muitíssimo bem descrito por Boccaccio em seu Decameron. No último terço de 1517, não mais aguentando a situação criada pelo Papa Leão X, com a venda das indulgências, costume à época, Lutero afixa à porta de sua igreja em Wittenberg as suas 95 teses para serem discutidas pelos acadêmicos de então, sem que jamais imaginasse a revolução que tais teses iriam criar. E a partir de então, ocorre a grande reviravolta na igreja, culminando em 1522, na excomunhão do genial Lutero dos sagrados quadros da Igreja Romana. Nascia assim a Reforma Protestante. Com base em sua própria interpretação da Bíblia, que por ele, Lutero, traduzida do grego para o alemão coloquial, em especial o Novo Testamento, assim notadamente na Epístola de Paulo aos Romanos, as quais recomendo leitura completa, Lutero propõe que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, já que o homem é justificado tão somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras descritas na lei, conforme afirmava a Igreja Católica em seus cânones. Todavia, meus caríssimos ouvintes, não temos aí uma interpretação de Lutero em causa própria pela circunstancialidade contemporânea. Ou Lutero não pretendera dizer dessa forma, já que em suas 95 teses verifica-se a partir da tese 41 a apologia às grandes obras de misericórdia e caridade. Assim, a meu juízo de espírita, pretendeu dizer obras descritas nos cânones do catolicismo romano. De igual maneira, disse o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 28 da carta aos Romanos, aspas, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Fecha aspas. E o que são as obras da lei, que não as descritas na Torá hebraica? Praticada comum pelos fariseus. Paulo, assim, pretendeu simplesmente abolir o legalismo farisaico que fazia justo o homem pela obediência à Torá e não pela fé em Deus. Entre outras, Lutero desafia e nega em termos doutrinários a infalibilidade dos sínodos e do Papa, pregando que somente as Escrituras são fontes confiáveis do conhecimento da verdade revelada por Deus. Opõe-se também ao sacerdotalismo romano, dizendo que todos os cristãos batizados têm igual poder ao do sacerdote ou a qualquer santo. Mas o grande gatilho para a reforma protestante luterana foi quando o frade alemão da Ordem de São Domingos, Frei Johann Tetzel, com total anuência do Papa Leão X, utilizou-se de agressivo e imoral marketing para arrecadar fundos com a venda de indulgências escritas prometendo perdoar todo tipo de pecado aos fiéis que pagassem pelas indulgências. Assim, aos 5 solas, os quais serão raciocinados na visão de um espiritualista, espírita, kardecista, que a mim próprio denomino, uma por uma, em mais 5 capítulos. Finalizamos assim o 6º vídeo de Os 5 Solas da Reforma Protestante, hoje com o subtítulo Lutero, o teólogo da liberdade, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Louvado